Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Eu Sou Esmeraldino. E o vídeo de hoje vamos falar sobre o futebol goiano, atual momento. Goiás, o estado de Goiás, tem 2 times no G4. O time do Universitário em primeiro, Goiás em segundo. Mas vamos discutir muito isso aqui nesse vídeo que você vai acompanhar conosco. Mas antes de pedir a sua participação, eu quero chamar o Iris para um recado importante. Saiu aí a bicicleta pro Joelson lá numa live ao vivo e até hoje o Joelson não apareceu. Me parece que o nosso diretor falou aqui no fone, Iris, tem uma data limite para que o Joelson se apresente. É isso mesmo, Iris? Seja bem-vindo. Obrigado, Alex. Obrigado a todos que nos acompanham. Os meninos também, o Cássio. O Ítalo Henrique e o Lucimar Alves. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom estar aqui com aqueles que participam com a gente. Justamente isso aí. Fizemos um sorteio um dia desse atrás aí. O senhor Joelson, @6019, foi o ganhador. Não entrou em contato ainda. Já tem um dia bom, foi feito o sorteio, como havíamos prometido. Quando passássemos da casa de 1.000 inscritos, faria o sorteio. O sorteio foi feito. Até hoje o ganhador, né, aquele grande contemplado, ainda não apareceu. O senhor Joelson, @6019, por favor, entrar em contato. Reivindicar o seu prêmio. Isso não sendo feito até o dia 31 próximo agora, hein, no mês vigente. Entrando outro mês, a gente vai sortear aí, vai fazer o sorteio para ter outro sortudo. Então, senhor Joelson, @6019, o senhor tem até o dia 31 desse presente mês para retirar o seu prêmio. Do contrário, será feito outro sorteio. Então, Joelson, recado dado aí, 31 de maio, você se apresente, caso contrário, vai ser sorteado novamente a bicicleta. E fique ligado, a gente está prometendo aí, tem alguns brindes, uma bermuda feminina super bonita, camiseta do Goiás ao chegarmos 1.000 inscritos, então 2.000 inscritos, 1.000 inscritos a gente já superou, 2.000 inscritos tem a camisa oficial do Goiás. Também conosco hoje Ítalo e o Lucimar. Galera, antes de eles fazerem a apresentação, futebol goiano em alta, o time do Universitário Cavalo Paraguai de sempre está liderando, né, questão de um gol a mais que eles têm que a gente, e o Goiás é vice-líder, e o Atlético sempre forte, sempre chega forte no final. Então a gente vai falar aqui, e você, torcedor, já vai responder. Teremos acesso triplo do futebol goiano? Será? Então deixa aqui seu recado aqui nesse vídeo, comente. Também você pode entrar no nosso grupo de WhatsApp, está aqui o link, também na nossa página de Instagram. O Cássio, nosso editor, tem feito postagens cotidianas e diárias, tudo do Goiás você consegue ver lá no Instagram, então não deixe de entrar nessa sala. Ítalo, seja bem-vindo aí conosco, fazia tempo que não gravávamos juntos aqui. Se você tem essa esperança de acesso triplo do futebol goiano, seja bem-vindo. Salve, salve, Alex, salve, salve, galera do canal, do Eu Sou Esmeraldino, Lucimar, Iris, sempre um prazer. Assim, eu tô esperançoso, né, que o Goiás, né, faça uma boa campanha, como tá começando a fazer uma boa campanha, né, no Campeonato Brasileiro da Série B, tendo essa grata surpresa aí de 2 times aí ocupando as 2 primeiras posições nesse começo, né, e é sempre muito bom ter essa gordurinha lá no final, que agora começa a se acumular. Tomara que o Goiás, especialmente falando do Goiás, né, o Goiás consiga manter isso aí, que é muito difícil manter, né, Alex? É isso aí, ainda é muito início de campeonato, né? Tem muitas rodadas aí, são 32 rodadas ainda vigentes, mas Lucimar, você acha que esse ritmo de início aí do futebol goiano vai perdurar aí durante toda a Série B, ou é só momentaneamente? Seja bem-vindo, Lucimar. É isso aí, Alex, né, e a toda a galera esmeraldina, Ítalo Henrique, né, e o Iris Cruvinel, né. A respeito dessa pergunta sua, eu acredito o seguinte, que ainda é cedo, né, para a gente dizer que o nosso clube goiano, por estar momentaneamente o Vila em primeiro, só a diferença de um gol na frente, o Goiás estando lá na segunda colocação,
há muita água para passar debaixo da ponte, né? Mas nós torcedores goianos, principalmente nós que é esmeraldino, quer que o nosso Goiás permaneça lá. A campanha do Goiás está sendo, assim, de razoável para boa, né? Uma campanha, assim, até que está nos surpreendendo pelo elenco, que muitos dizem que o elenco ainda não se achou ainda, mas o futebol da Série B é isso aí. Não é só o Goiás que tem esses altos e baixos. Creio que para a próxima janela as equipes vão reforçar e aquela equipe que conseguir uns reforços mais competitivos será uma surpresa. Talvez, quem sabe, o nosso Goiás consiga o acesso, é o que nós esperamos, né? Lembrando que, torcedor, que nesse momento está se iniciando aqui a 7ª rodada, né? Enquanto estamos gravando nesse momento aqui, estamos jogando na Arena Atlético Paranaense e Chapecoense vão empatando em 0-0. Então, a atual tabela, Iris, temos aí o Vila Nova com 13 pontos, o Goiás com 13 pontos, né? O que diferencia o Vila Nova do Goiás é um gol que o Vila conseguiu aí nos últimos minutos. Eu entendo, Iris, primeiro só questionando aqui também, eu não acho uma grata surpresa, não. Para mim, só o Goiás subindo, sinceramente, não importa o futebol goiano. Mas, enfim, o Vila, você acha que vai ser mais uma vez cavalo paraguaio ou esse time está batendo? Porque o Vila, apesar de estar na liderança, está uma choradeira. Eu acho que tem que tomar até cuidado com o prefeito aí, porque a choradeira do presidente, choradeira lá daquele rapaz que faz o vídeo todo dia, pedindo para aumentar o sócio torcedor no Vila. Você acredita nesse Vila mesmo, ou Iris? Vejamos aqui, ó. Eu vou nessa linha que você começou aí quando você fez a pergunta para mim. O meu coração esmeraldino, o meu senso de torcedor, ele me induz a também pensar e a dizer, eu estou preocupado com o Goiás. A minha intenção é que o Goiás suba. A partir daí, eu, como esmeraldino, estou pouco me lixando para Vila Nova e pouco me lixando para Atlético. Beleza, esse é um ponto. Agora vem o ponto da realidade, da análise e do bom senso. Vamos falar aqui do Vila Nova primeiro, que é o que você me perguntou. Eu não tenho nenhum problema em falar Vila Nova, eu não gosto muito desses termos universitário, caixa d'água, respeito mais, mas eu procuro sempre me dirigir aos meus algozes aí, aos meus arcos rivais, sempre com muito respeito, e as torcidas adversárias também, sempre com muito respeito. Mas assim, eu vou falar aqui do Vila Nova. Uma coisa nós não podemos fugir, né? Uma verdade nós não podemos fugir. O Vila Nova, ele vem aprendendo ao longo dos anos, e de alguns 2, 3 anos para cá, isso desenvolveu bem a teoria de que eles estão aprendendo a jogar a Série B. Já estão batendo na porta aí já há algum tempo, estão aí na liderança junto com a gente, por questão de critérios, eles estão na frente. Então, assim, a gente tem que reconhecer isso hoje, a gente tem que reconhecer que o Vila Nova aprendeu, está crescendo, está batendo na porta, é líder também, e não pode ser jogado como um time qualquer mais. Até então, o Vila Nova chegava na Série B e falava, candidato, admite tabela para trás, disputar aí para não cair para a Série C. Hoje é diferente. Eles subiram o nível deles um pouquinho. Eu tenho que levar para esse lado aí. E assim, o time é ajustado, é um time bem treinado. Você vê nos jogos deles que não é um time qualquer, é um time ajustadinho, bem treinado, ganhou o Campeonato Goiano, veio com moral. O Atlético é o nosso arco-rival aqui, que também tem muito meu respeito, a torcida, o time do Atlético tem meu respeito, embora meu sangue seja verde, meu coração seja esmeraldino, eu não posso também deixar de considerar o Atlético, que está um pouco lá embaixo, mas também encostadinho ali com 9 pontos, está bem coladinho na gente ali. O Atlético sempre será um candidato ao acesso, como o Goiás também o é, junto com alguns aqui que eu já citei, como o Atlético Paranaense, como Coritiba, como América, Criciúma, Cuiabá, o próprio Vila Nova, no segundo plano, que também
É danado para pisar na bola ali no finalzinho, para pregar decepção na torcida, né? E alegrar o coração do Esmeraldino. Então, assim, mas não podemos desprezar esses times aí, não, né? É isso aí, meu decano. Também o time lá do Universitário tem todo o meu respeito, até porque cliente ou freguês, né, tem sempre toda a razão. Ah, eles fazem 2 anos que não ganhamos dele, mas o torcedor pega lá o retrospecto, vai ver que a gente tem 1.500 vitórias na frente. Então, o presidente que fica emocionado com o título goiano, o vereador que se emociona com o título goiano, vocês são fregueses ainda, mas está no momento bom, a gente tem que reconhecer, apesar que a vitória do Vila veio por acidente, né? O Vila jogou super mal e aconteceu um gol no final. Já o Goiás vem, desde o ano passado, jogando bem o Lucimar, porque é impressionante o trabalho que faz esse rapaz, o Mancini, né? É isso aí, o Alex. O Mancini, ele provou isso naquela reta final da Série B, e muitos queriam a volta dele, e com razão, porque o que o Mancini vem fazendo, às vezes, praticamente com alguns reforços que aumentou aí, né, que chegaram, mas praticamente ele tem uma tática de colocar o time em campo, parece que dá certo. Ele é aquele tipo de treinador que tem aquela tática de jogar o time para frente, coisa que o outro treinador, Ventura, não tinha. Então, isso que nos aborrecia na época dele. Todos nós pediu a saída do Ventura devido a isso aí. Hoje o Mancini segue esse mesmo ritmo de querer jogar o time para frente, apesar que ainda faltam umas peças boas, né, para o nosso elenco, que vai chegar na janela de julho, umas contratações pontuais aí para a gente conseguir deslanchar e permanecer no G4. Eu falo aqui e torno a repetir, o Mancini, sim, achou o Goiás praticamente, quando pegou, o mesmo time deu volta por cima e está dando conta de manter esse elenco, da moda do ditado, como diz aqui, não muito, um elenco um pouco limitado ainda, mas conseguindo as pontuações que é o mais necessário para nós, para essa Série B, né, galera? O Ítalo, sempre que de uns 2 anos para cá, veio tendo uma disputa aqui, uma guerrinha entre o Goiás e o Vila Nova, né, e para ver para quem fica disputa a liderança, para quem fica melhor colocado na tabela, e sempre assim, um passa o outro, tudo. No final, o Goiás acaba sempre passando o Vila Nova. Esse ano, na sua opinião, vai ter essa guerrinha? Vai ficar essa guerrinha inteira entre o Goiás e o Vila Nova? Iris, acho que sim, Iris. Acho que a rivalidade é muito aflorada entre Goiás e Vila Nova, falando especialmente entre Goiás e Vila, né? Não Goiás e Atlético. O Vila vem crescendo muito, você frisou muito bem no seu comentário, na sua participação anterior. E eu acho assim que o Vila Nova vem rivalizando com o Goiás, e o Goiás justamente também ao contrário, vem rivalizando muito com o Vila Nova. Então, esse começo de Série B muito bom demais das duas equipes. As duas equipes empatadas com 13 pontos, né? O Vila leva a seu favor um gol de vantagem, é o critério de desempate agora na liderança. Acredito que sim, acredito que vai ficar essa rixazinha, esse lenga-lenga, essa disputa de rivalidade sadia entre Goiás e Vila Nova, para ver quem termina na frente, quem fica atrás. Vai ficar sempre essa rivalidade aflorada como é. Ô, Lucimar, eu abordei com o Ítalo Henrique aqui, essa guerrinha, né, regional que fica aqui entre Goiás e Vila Nova nos últimos anos aqui. Na Série B, isso ficou muito acentuado no ano passado, né, quem chega na frente. Hoje nós temos aí um terceiro participante, né? Hoje nós somos 3 times na Série B, né? O nosso Goiás, o nosso arquirrival Vila Nova e o nosso rival Atlético. Onde o Atlético entra nisso aí? Esse Atlético, ele fica à frente do Goiás, à frente do Vila Nova, ou vai ficar para trás? Esse Atlético está assustando, Alex? Alex não, Lucimar, está patinando um pouquinho? Fala um pouco desse Atlético aí. Ido, bem lembrado sobre essa boa pergunta, essa sua. Eu vejo o Atlético um pouco abaixo da expectativa
entre Goiás e Vila Nova. Eu hoje analiso entre Vila Nova e o Goiás, os dois clubes, Goiás e Vila, estão um pouco acima, tanto na pontuação e até melhor dentro de campo. O Atlético, ele, depois que ele caiu da A para B, ele conseguiu se definhar um pouco. O Adson Batista provou isso, a gente viu a tristeza, o abatimento dele, parece que ele está ajustando o Atlético aos poucos, mas hoje, no momento, o Atlético está, sim, não só pela pontuação, até em termos tático e técnico de alguns jogadores, abaixo da expectativa. Eu vejo o Atlético nessa baixa, e está abaixo do Goiás e Vila. A minha opinião é o seguinte, eu penso que o Atlético, realmente o Atlético está um pouco abaixo, né, do Goiás e Vila Nova. A tabela mostra isso, mas o Adson, em que pese nos últimos anos, ele teve muita dificuldade para poder formatar time, né? Também caiu meio que uma vala comum aí, em questão de aquele ato de contratar. Para mim, o Atlético, ele vai sofrer um pouquinho até a janela, mas o Atlético é muito esperto, o Atlético tem uma tradição de recuperar, vai dar trabalho sim, vai competir com a gente aí. Para mim, é candidato ao acesso também. Alex, tudo normal? Retornou? Normal. Pessoal do Vila Nova. Segue o fluxo. É isso aí, torcedor. O pessoal do Vila Nova tá dando eco aqui. Que merda. Não, mas beleza. 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 Ô Ítalo, Sim. Nós temos aqui também, além de, assim, nós estamos aqui falando do nosso goiano aqui, mas nós temos um grandão aí nessa Série B que está patinando um pouquinho também aí, que é esse Atlético Paranaense, hein? Eu esperava mais. Sim, o Atlético Paranaense tem uma grande estrutura, uma grande camisa, tem muita tradição, né? É a primeira vez que cai para a Série B, é o primeiro rebaixamento do clube paranaense. O Petralha lá está tendo um pouco de dificuldade na montagem do elenco, na montagem do time. Acredito que o Atlético vai crescer na hora certa. Está começando mal a Série B, está patinando, perdeu de 4-1 para o Botafogo de Ribeirão Preto, dentro da Arena da Baixada. Mas acredito no acesso do Atlético Paranaense. Eu acho que, assim, uma vaga, eu acho que é deles. O time deles vai se arrumar, o diretor de futebol lá é muito competente, e eu acho que eles vão fazer boas contratações, o time vai se encaixar, até porque está no começo, né? Acredito muito no acesso do time do Atlético Paranaense, no Furacão Paranaense. Eu também acredito. Alex, normalizou? Agora sim, normal aqui. Lembrando que tentando me derrubar aqui do pessoal do nosso freguês Vila Nova, mas tudo bem, vamos de volta aí. Iris, finalizando aí, o Atlético, vocês falaram aí do Atlético, mas para vocês, respondendo de bate-ponto e o torcedor se ele concorda ou não, dos três, quantos goianos subirão? Começando por você, Iris. Muito difícil. E quem é, Iris? Goiás. Se eu falar outra coisa aqui, eu levo uma surra, né, cara? Eu também. O Goiás vai subir, ué. Não, mas é brincadeira. Brincadeira. Assim, Alex, são todos três muito, muito competitivos. Assim, cara, há possibilidade de subir 2. Agora não me pergunte quem que é o segundo, não. Mas há possibilidade de subir 2. Mas muito difícil, muito competitivo, muito time competindo aí de igual para igual. Eu creio que vai subir só o Goiás, os goianos. Na minha opinião aqui, só para constar, também concordo com eles. Eu acredito que vai subir 2, Iris, só que o pessoal do Universitário vai para Cavalo Paraguai, porque falta dinheiro e dinheiro é muito importante. E o Adson, a camisa pesa, né? Com todas as restrições, eu acho que o Atlético ainda briga e briga bem. Para você, Ítalo, dos goianos, dos três, quantos subirão e quais? Para mim, 2 vai subir. Eu acredito muito no Goiás esse ano, com o Mancini. Antes do Mancini chegar, a gente não acreditava. Mas resumindo bem, eu vou, claro, nosso Goiás, né? E eu acredito muito no poder de convencimento do seu Adson Batista, na capacidade dele e na montagem do elenco também, né? Acredito que Goiás e Atlético, Alex, sendo bem sincero.
Lembrando que a 7ª rodada se iniciou, está terminando agora no primeiro tempo, Chapecoense, Atlético Paranaense lá na Baixada 0-0. O Goiás pega o Curitiba, sábado, né, na Serrinha, e o Vila Nova vai pegar o maior do Pará. O pessoal não gosta de falar não, mas para mim o maior do Pará é o Remo e Vila Nova no Mangueirão. Lucimar, dos 3 goianos, quantos sobem e quem? Alex, boa pergunta, né? É o seguinte, eu acredito em um, e essa equipe é o Goiás. O Goiás vai ficar entre os 4. Eu digo por quê? Porque pelo o que está mostrando aí, o Vila Nova sempre chega na reta final, aquele tipo de coisa, o cavalo paraguaio, ele na reta final, ele para no tempo. Então, já o Atlético, eu estou vendo que ele não tem esse poder aquisitivo igual teve nos anos anteriores. Eu imagino assim, uma opinião minha. Então, portanto, eu vejo só uma equipe subindo, e essa equipe é o Goiás. Resumindo o assunto aí, o Atlético Paranaense, como nós, todos torcedores, falamos dele assim, que era o único candidato até o acesso, o Atlético Paranaense está seguindo o mesmo ritmo que o Santos seguiu no ano passado, não sabendo jogar uma Série B. Quando ele voltar de novo, daqui mais umas 3, 4 rodadas, eles vão adaptar melhor e vai pegar um embalo igualzinho o Santos. É tradição, a camisa pesa de um time como o Atlético Paranaense, como foi o Santos também naquela ocasião do ano passado, né? Então, isso é uma questão de tempo. É isso aí, você, torcedor. O que você acha? Quem vai subir dos goianos? A sua opinião é o principal aqui do motivo do nosso canal. Fora as brincadeiras de lado, fora a brincadeira do freguês Vila Nova, do Atlético que também é freguês, o futebol goiano fica melhor com mais equipes lá na ponta. Se já subiu lá do Santa Catarina e outros estados já tiveram mais de um representante, enfim, não vou torcer. Eu estaria sendo hipócrita falando que eu vou torcer para o Vila Nova. Eu quero que eles... não vou falar aqui o que eu quero, mas se eles conseguirem ficar bem até o final... Eu vou falar para você, eu quero que se lasque. Quero que se lasque. É isso aí, mas enfim, o que tiver de vir virá, eu acredito bastante no Goiás. É isso aí, torcedor. Aquele abraço, não deixe de comentar, compartilhar os nossos vídeos. Saudações esmeraldina aí a todos.